Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric, e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade aos estudos a respeito da disciplina Currículo e Programas. Nesta videoaula, nós daremos continuidade aos assuntos referentes ao currículo e à legislação educacional. Em nossa videoaula anterior, nós estabelecemos alguns objetivos importantes para a aprendizagem de vocês. E estes objetivos foram que, ao final da aula, vocês possam reconhecer a evolução histórica do conceito de currículo escolar. Também estabelecemos que é necessário vocês contrastarem os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. E, além disso, que, ao final da aula, vocês sejam capazes de analisar o rendimento escolar a partir da intersecção entre currículo e avaliação educacional. Tendo estabelecido esses parâmetros avaliativos ou de aprendizagem como objetivos a serem alcançados, nós primeiramente falamos a respeito do conceito de currículo escolar. E nós falamos que o conceito de currículo escolar muda com o passar do tempo, que o currículo escolar é um construto histórico e ele reflete os valores, os interesses, reflete a cultura de determinado momento histórico. Isso quer dizer que, para melhor entendermos o que é o currículo em determinado contexto cultural, nós precisamos compreender qual era a política, a economia, a cultura, a religião, as relações sociais exatamente em dado momento histórico, em determinada circunstância, em determinado ano ou década. É a partir da compreensão ou do estudo desses elementos é que nós perceberemos o porquê que, em determinado contexto, determinado assunto, determinada questão foi ensinada e foi enfatizada no espaço denominado sala de aula. E aí, então, nós falamos que a sociedade sempre se preocupou em definir o que deveria ser ensinado de uma geração para outra, visto que é natural, ou podemos dizer que é um processo em contínuo na história da humanidade, de que a sociedade ela tenha a preocupação de que o sistema escolar prepare as pessoas para o campo de trabalho ou para a vida em sociedade. Tendo esses dois parâmetros como elementos importantes na formação dos alunos, então as estruturas sociais, os grupos de interesse, trabalham em prol de uma educação que possa exatamente visibilizar ou possibilitar essa formação das crianças para esses dois elementos, ou seja, tanto para o campo de trabalho, como também para a criança ou aluno exercer uma função ou um papel na sociedade. Aí, então, considerando a questão do currículo escolar, nós vimos que esse currículo, ou entendimento sobre ele, passou por todo um processo histórico de desenvolvimento. A reflexão crítica a respeito do que é o currículo, a sua importância, a sua influência na vida do educando, na vida do professor e na vida da sociedade, essa reflexão ou essas reflexões, elas ocorreram a partir de um dado momento histórico, quando a sociedade começou a se entender como elemento importante para ressignificar, para problematizar o mundo ao seu redor. E quando eu digo isso, eu estou fazendo um resgate histórico daqueles movimentos que nós já estudamos, que foram a Renascença, o Iluminismo, o Racionalismo e outras correntes ou outros movimentos históricos. Cada um desses movimentos contribuiu para que o ser humano olhasse para o mundo ao seu redor, para as atividades que o ser humano realizava e ainda realiza, e percebesse que essas ações, ou esses fatos, ou essas atividades, elas poderiam ser otimizadas, melhoradas, elas podiam ser questionadas. Esses elementos ou essas atividades humanas, elas vinham prenhes, cheias de interesses, de projetos, de ideologias, e que, portanto, elas não eram neutras.
e se não eram neutras, elas deveriam ser passíveis de reflexão e mudanças. Então, é a partir dessa nova conjuntura na qual o ser humano se vê na sua individualidade capaz e vocacionado para a reflexão, é que o sistema educacional, é que o currículo começa a ser objeto de reflexão e, a partir da reflexão, começa a também ser objeto de mudança. Então, podemos dizer então que é esse movimento histórico que vai possibilitar aquilo que hoje nós estamos fazendo, estudando sobre o que é o currículo, a influência dele, a importância dele, a ideologia que está prenhe dentro dos processos educacionais, certo? E, ao mesmo tempo, fazendo uma análise disso, propondo novos caminhos para o uso das novas tecnologias, o uso de novos artefatos tecnológicos, o uso, a presença, digo, de novos conceitos no espaço escolar, debatendo determinados assuntos que, algum tempo atrás, não eram visibilizados e nem eram enfatizados no espaço denominado sala de aula. E é isso que nós fazemos. Na medida em que nós refletimos criticamente sobre o currículo, nós estamos abrindo portas para que novos assuntos venham à baila e, a partir daí, o currículo se torne mais próximo da realidade do aluno e possa efetivamente ser útil para a sua formação cidadã. Então, a respeito do currículo, ainda da teoria do currículo, nós lembramos que o currículo, em tese, digo resumidamente, tem a ver com o que a criança deve saber. O currículo tem a ver com a formação da identidade da criança e tem a ver também com relações de poder, E é por isso que nós precisamos, então, refletir sobre esses assuntos relacionados ao currículo. Quanto às teorias tradicionais do currículo, podemos dizer que elas ganharam força no Brasil a partir da década de 1930, a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação, como nós vimos, né? A partir daí, deu-se grande ênfase à questão do currículo como sendo aquele elemento que ajustaria as pessoas ou o aluno à vida em sociedade. Depois nós vimos a teoria crítica dos currículos. O que foi a teoria crítica dos currículos? A teoria crítica dos currículos aponta para uma percepção de que os currículos desenvolvidos em sala de aula, eles eram instrumentos exatamente para se dar ênfase na classe social, no poder de mando de determinados grupos. Dava-se ênfase em determinadas culturas que eram consideradas melhores do que outras. Também essa teoria do currículo, denominada teoria crítica, percebeu que muitos conteúdos que eram ensinados em sala de aula, nada mais, nada menos, refletiam todo um sistema de valor hegemônico, ou de classes sociais, ou de uma classe social específica que desejava possuir a hegemonia, o controle da sociedade. E que, portanto, considerando que o currículo refletia esses valores, era necessário pensar sobre eles, refletir sobre eles, e o professor, tendo analisado, tendo percebido essa artimanha ideológica do uso do currículo em sala de aula, esse professor criar recursos, criar meios, criar estratégias para que este currículo ideologizado e que buscava idiotizar os alunos pudesse ser repensado e uma nova proposta curricular ser apresentado dentro da sala de aula. Para os autores da teoria crítica dos currículos, a preocupação sobre o currículo desloca-se da questão prática, própria das teorias tradicionais, para aquilo que o currículo efetivamente faz em termos de produção de desigualdades a partir dos seus ensinamentos. Isso nos mostra, então, que aqueles que são adeptos, aqueles que percebem o currículo a partir de uma perspectiva crítica, sabem claramente que muitos currículos eles enfatizam, eles normatizam, eles tornam
as diferenças sociais como se fosse coisa comum e natural, e, portanto, devem ser aceitas pelos alunos ou até mesmo pelos professores, que às vezes não têm uma visão crítica sobre o que estão ensinando para as crianças. A partir dessa percepção de que o currículo legitima e normatiza e naturaliza as diferenças sociais, esse professor, comprometido com a educação, como falamos anteriormente, levantará ou criará estratégias para que essa naturalização das diferenças sociais sejam colocadas como elemento ideológico e que, portanto, precisam ser modificado e transformado. Então, dessa forma, para a teoria crítica do currículo, este carrega marcas indeléveis, ou seja, indeléveis quer dizer que não se pode apagar das relações sociais de poder. O currículo é capitalista. O currículo reproduz culturalmente as estruturas sociais. O currículo tem um papel decisivo de reprodução das estruturas da classe capitalista. Isso quer dizer que, para aqueles que aderem, que estão comprometidos, ou aqueles que têm a teoria crítica como lente interpretativa do currículo, estes percebem que o currículo, não poucas vezes, revela exatamente o interesse daqueles que estão no poder, de se manterem no poder, e que se utilizam, então, do sistema educacional, e se utilizam do sistema educacional como um aparelho ideológico do Estado. Isto quer dizer que aqueles que estão no poder efetivamente utilizam o sistema educacional para se manter no poder. E vai aquilo que nós já falamos já em determinada aula, dizendo que aqueles que não estão no poder querem ficar no poder. Aqueles que saíram querem retornar. Aqueles que não estavam e hoje estão querem permanecer. Essas três classes de pessoas, de grupos, de ideologias, sempre utilizam e sempre utilizarão a educação, o sistema educacional, o currículo como elemento ideológico. Não importa qual grupo, mas sempre ocorreu e ocorrerá dessa maneira. Nessa nossa videoaula, nós daremos continuidade agora a esse resgate conceitual que nós fizemos. Nós vimos a teoria tradicional, nós vimos a teoria crítica, agora nós vamos ver a teoria pós-crítica dos currículos. Essa teoria pós-crítica do currículo, ela propõe novas análises para as questões curriculares, entendendo que se deve ir além dos aspectos marxistas relativos à economia, ao poder e à política, por meio de questões que envolvam o discurso, seus enunciados e suas práticas. Observem, o que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que a teoria crítica ela tinha alguns elementos limitantes da reflexão sobre a função social do currículo. O texto nos mostra aqui que a teoria crítica ela está focada em alguns elementos. No elemento economia, no elemento poder e no elemento política. Economia, poder e política, numa perspectiva crítica do conteúdo, são, podemos assim dizer, é o tripé que conduz a organização, o planejamento e a oferta do currículo em sala de aula. Existem pessoas ou grupos que têm interesses econômicos, existem pessoas e grupos que têm um poder de mando na sociedade, e existem pessoas e grupos que têm um poder político na sociedade e que desejam, né, tornar o sistema educacional como sendo um artifício ou um caminho para se manter nessa posição de mando. A teoria pós-crítica não nega esses três elementos, mas a teoria pós-crítica afirma categoricamente que existem outras categorias, outros elementos que devem ser colocados à mesa para serem problematizados. Que a realidade não é somente econômica, que a realidade não é somente das relações de poder e que a realidade não é somente política,
essa economia, essas relações de poder e essa política que se manifesta no espaço escolar por meio do currículo, também se efetivam através de questões relacionadas à cultura, relacionado aos sentimentos, relacionado às relações sociais ou à negação dessas relações sociais. A teoria pós-crítica aponta para a realidade que existe uma estratégia de dominação, uma estratégia de poder, no qual determinados assuntos eles não são trazidos à baila no espaço sala de aula, porque o que se pretende efetivamente é colocar no anonimato determinados grupos ou criar um sistema tal que aqueles que estão no anonimato, aqueles que foram esquecidos, aqueles que são invisibilizados na sociedade, ainda permaneçam nesse status, nessa condição. Isso quer dizer que a teoria pós-crítica ela tem como finalidade explicitar, trazer exatamente para a reflexão, expor no meio de todos quais as implicações práticas, reais, cotidianas de um grupo que detém o poder econômico, de um grupo que detém o poder político e de um grupo que deseja efetivamente possuir a hegemonia dentro do espaço social. E é aí, então, que essa teoria, denominada pós-crítica, propõe que as relações de poder postas a partir dos currículos também envolvem outros aspectos não contemplados nas teorias críticas, como as questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade e de religião, e que se encontram presentes nas relações sociais cotidianas. Ora, observem isto. Vocês já pararam para refletir, para pensar sobre a importância da disciplina que faz parte hoje da formação do pedagogo, nas disciplinas nas quais nós discutimos sobre as questões étnico-raciais? Você já parou para refletir, para pensar que hoje, no curso de pedagogia, nós discutimos hoje sobre inclusão? E a questão da inclusão é obrigatoriamente um assunto que faz parte do currículo da formação do pedagogo? Você já parou para refletir, para pensar sobre a importância da disciplina na qual nós tratamos sobre a cultura afrodescendente? Ou do espaço sala de aula, que é utilizado exatamente para nós discutirmos sobre as questões de gênero e sobre as questões da sexualidade? Você já parou para pensar sobre a importância na sua formação acadêmica e na sua formação para o campo de trabalho, né? A importância daquela aula na qual foi discutido sobre as novas configurações dos espaços familiares, as novas estruturas familiares que emergem hoje do nosso contexto denominado multicultural e de relativismo ético e moral, próprio daquilo que nós denominamos de pós-modernidade? Pois bem, todas essas discussões em sala de aula, todas essas questões que até para nós são conflitantes, porque para nós esses assuntos há algum tempo não faziam parte do nosso dia a dia, hoje fazem parte do nosso cotidiano, e agora essas questões elas são trazidas para o espaço de formação do pedagogo, para nós refletirmos sobre isso, porque essas questões estarão presentes na sala de aula, quer seja na escola pública como na escola privada. Já parou para pensar na relevância dessa reflexão, na relevância desses conteúdos curriculares? Pode ser que você, em algum momento na sala de aula ou em casa, tenha perguntado: mas por que estudar isso? Por que debater sobre isso? São assuntos tão melindrosos para a sociedade, ainda tão difíceis de debater. Por que
debater sobre essas questões de gênero, de sexualidade, questões étnico-raciais, essas questões de religião. Por que discutir isso? A resposta é simples. É preciso discutir porque elas fazem parte da vida do aluno, porque fazem parte da sua vida, como professor e como aluno do ensino superior. E fazem parte do aluno que está lá na sala de aula, das séries iniciais, e faz parte da vida deles, dos pais deles, da comunidade deles, da vida religiosa deles. São crianças que passam por situações relacionadas ao racismo, ao bullying. São crianças que a estrutura familiar não é aquela estrutura considerada, né, indicada como tradicional. E esses alunos e esses professores precisam estar familiarizados com essas questões, porque o dia a dia da sala de aula e o dia a dia da vida social na qual nós vivemos hoje refletem esses valores e esses desafios éticos, morais e comportamentais. Portanto, esses debates na sala de aula do curso de pedagogia se justificam. E estes assuntos não faziam parte dos debates em sala de aula do curso de pedagogia. Estes assuntos são relativamente novos. Quando eu fiz o meu curso de pedagogia, né, quando eu iniciei o curso de pedagogia na década de 90, estes assuntos não eram nem ventilados, não eram nem discutidos. Aliás, a Libras, né, como disciplina, nem existia hoje obrigatória no curso de pedagogia. A quem ou ao que nós devemos essa mudança curricular? Nós devemos às teorias pós-críticas. Porque é através das teorias pós-críticas que as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões da sexualidade, a questão da religião, a questão da violência e tantas outras questões que no passado ficavam escondidas, que não eram tratadas, que não eram colocadas como objeto de reflexão, de problematização, passaram a ser objetos de estudo e de debate em sala de aula, do curso de pedagogia. Por quê? Porque lá na sala de aula, para a criança que está na educação infantil, para a criança que está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano da educação, do ensino fundamental, essas crianças elas convivem com essas questões diariamente e o professor, o pedagogo, para estar adequadamente preparado para os embates éticos, morais e culturais e históricos do espaço sala de aula, ele precisa debater sobre essa questão, ou sobre essas questões. Então, Silva comenta, a visão do poder tomada pelas teorias pós-críticas é um poder descentralizador, multiforme, multifacetado, não mais no centro do Estado, talvez meio invisível pela sua dispersão de um todo em toda a rede social. O que é que Silva está dizendo? Silva está dizendo que as relações de poder, visibilizada pela teoria pós-crítica, ela não está centralizada no Estado. A teoria crítica vai dizer o sistema educacional é um aparelho ideológico do Estado. A teoria pós-crítica não vai negar isso. Mas a teoria pós-crítica vai dizer o seguinte: menino, abra os olhos. As relações de poder estão para além dos aspectos organizacionais, estão além dos aspectos burocráticos do Estado. De fato, a escola é um aparelho ideológico do Estado. É e sempre será. Foi, é e sempre será. Mas existem outras relações de poder. Existem outras estruturas de poder. Existem micros espaços de poder. Aí eu faço uma citação a Foucault. Foucault vai falar sobre os micros espaços de poder. E então a teoria pós-crítica vai exatamente dizer isso. Olha, existem outros espaços, outras relações, outras violências, que são violências simbólicas, que excluem, que expropriam, que invisibilizam determinados grupos sociais, e é preciso ter olhos para perceber isto. É preciso ter olhos para perceber isso.
Portanto, quando nós falamos de uma teoria pós-crítica, nós estamos falando de uma teoria que afirma que as estruturas sociais são estruturas de poder. Mas também, quando o professor ele não permite que os seus alunos discutam sobre a questão do racismo, sobre a questão relacionada às religiões, assuntos nos quais, às vezes, o professor percebe que existe um certo distanciamento, uma certa visualização negativa de determinados fenômenos religiosos, e esse professor ele vê isso e alimenta essa perspectiva negativa de determinadas expressões da religião, da religiosidade humana, né? Então, a partir daí, esse professor que visibiliza essas diferenças, mas não age, né, proativamente, tentando resolver essas diferenças, esse professor está mostrando-se como que comprometido com um processo tradicional do currículo. E está dando seu aceite a relações de poder que anteriormente não eram visibilizadas pela teoria crítica, mas é percebido pela teoria pós-crítica. Então, com base nesses movimentos culturais, surge um caráter obrigatório, por exemplo, no interior dos currículos escolares, o ensino de história, o ensino da cultura, o ensino da cultura afro-brasileira e outros elementos. A percepção de que o mundo social é um mundo repleto de culturas, repleto de informações, repleto de um modo de ser específico, essa percepção e essa valorização dessas diferenças levará o professor a abrir o seu espaço sala de aula para novos pensamentos, novas reflexões e para visibilizar, para valorizar grupos sociais que anteriormente não eram valorizados. Temas que anteriormente não eram colocados à baila para serem discutidos, são discutidos. Porque agora esse professor, comprometido com a teoria pós-crítica, percebe a necessidade de trazer à luz aqueles que estavam no anonimato. Trazer para o espaço sala de aula assuntos que anteriormente eram tabus. Portanto, aqui então temos, gente, em tela, o resumo de nossas 3 últimas aulas, quando nós falamos sobre a teoria dos currículos. As teorias dos currículos, basicamente, são 3. Basicamente, 3. Nós temos a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Quando nós falamos de uma teoria tradicional, nós estamos falando de um discurso científico, nós estamos falando de um discurso que está pautado em parâmetros, em regras, no estabelecimento da importância da figura do professor, no estabelecimento de alguns elementos que apontam para a importância do ensino, a importância da aprendizagem, a importância da metodologia, a importância da didática, a importância da organização, do planejamento, da eficiência e dos objetivos. Nesse sentido, essa teoria tradicional do currículo aponta exatamente para o espaço sala de aula. Os seus olhos estão postos exatamente para o espaço institucionalizado e, olhando somente para o espaço sala de aula, esse professor ele considera que todos os assuntos que influenciam o espaço escolar e o processo ensino-aprendizagem, todos os elementos, eles dizem respeito apenas ao espaço escolar, apenas o espaço sala de aula. O espaço sala de aula, ele problematiza-se a si mesmo, explica-se a si mesmo e deve retirar de si mesmo todas as respostas para que seja melhorado o processo ensino-aprendizagem. Portanto, a perspectiva tradicional olha apenas para a sala de aula
e não percebe, ou não aceita, ou não valoriza que existe um mundo social que interfere diretamente no espaço escolar, e essa interferência, muitas vezes, ela é negativa, ela é ideológica, ela é idiotizante e torna o sistema escolar como que um meio de reprodução das estruturas sociais e dos valores sociais, inviabilizando que os alunos saiam do sistema escolar como alunos críticos, como cidadãos comprometidos com a transformação da sociedade. Quando nós falamos da teoria crítica, nós estamos falando sobre um discurso dialético, sobre o discurso problematizador, sobre uma conversa com a realidade, falando sobre parâmetros nos quais a realidade social ela é visibilizada, ela é valorizada, ela é percebida e ela é compreendida como um elemento importante e que interfere no espaço denominado sala de aula e no sistema educacional como um todo. Aqueles que são adeptos da teoria crítica, eles percebem que o currículo ele tem muito de ideologia, e de ideologia nesse aspecto como aquele pensamento bem estruturado e que coisifica, idiotiza a mente das pessoas, e que o currículo tem a ver com a reprodução cultural, que tem a ver com relações de poder, que tem a ver com a demonstração que a sociedade está dividida em classes e que essa divisão de classes deve permanecer. Esse currículo ele dá forte ênfase ao capitalismo, às relações de produção e reprodução das estruturas da sociedade. Existe um processo de manipulação na qual a libertação ou a liberdade do indivíduo ela é negada, certo? E também existe uma ideia de que o currículo ele está ali exatamente para conformar as pessoas a um sistema específico defendido por determinados grupos sociais. E é a partir daí que a teoria crítica diz que é possível que o currículo se transforme em meio de conscientização, um meio de emancipação e um meio de resistência. E para que o currículo se transforme em isto o que, professor? Em um meio de conscientização, um meio de resistência, é preciso que o professor ele esteja engajado, comprometido com essa perspectiva. Caso contrário, o professor ele vai ser apenas aquele que vai ser um trabalhador na função de reproduzir um sistema educacional falido e comprometido com determinadas classes que estão no poder. Por fim, a teoria pós-crítica ela vai falar sobre o aspecto subjetivo que se faz presente na sociedade e no espaço social. Ele vai dizer que o currículo tem a ver com a identidade dos indivíduos, pelo currículo a sociedade forma aquele tipo de cidadão e de pessoa que se espera, e que se isso é verdade, assim como é verdade para uma perspectiva tradicional, também é verdade para uma perspectiva libertadora, transformadora. Isto quer dizer que o professor também, na medida em que ele escolhe os conteúdos, na medida que ele escolhe os assuntos, ele pode estar contribuindo para a construção de uma identidade do aluno, no qual ele será um ser pensante, um ser crítico, analítico, participativo da sociedade. Por essa perspectiva, esse professor, comprometido com a perspectiva pós-crítica do currículo, ele vai entender que existem diferenças no mundo, existem subjetividades que precisam ser valorizadas, é preciso contemplar as raças, a cultura, a etnia, a sexualidade, o multiculturalismo, e percebendo que o mundo é dessa maneira, ou seja, é multiforme, esse professor, comprometido com estes valores, comprometido com a ideia de que é preciso dar voz e vez a esses grupos marginalizados, esquecidos e não visibilizados, este professor, então, vai, diante dos seus alunos, oportunizar
trabalhos, avaliações, atividades, pesquisas, através das quais estes assuntos ou estes grupos vão estar agora presentes no espaço escolar e estes alunos vão ser melhor educados e preparados para a vida em sociedade e para uma vida de uma cidadania plena. Sendo assim, gente, essas são as teorias do currículo. Este assunto é apenas um assunto entre tantos outros relacionados à nossa disciplina. Quanto aos demais assuntos que nós iremos estudar, nós estaremos desenvolvendo nas outras videoaulas e eu convido você para participar de cada uma delas. Até mais, gente. Até a nossa próxima videoaula.